Tito capítulo 2. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração esta noite, não porque sou eu que estou pregando, mas porque é a palavra de Deus viva, mais cortante do que qualquer arma, e ela consegue alcançar aonde o bisturi do homem não consegue alcançar. Tito capítulo 2, os versos 11 e 12. Saía de casa e eu meditei na seguinte frase: eu não almejo, após uma mensagem expositiva, que as pessoas, os ouvintes, gostem mais de mim. Não almejo isso. Eu oro para que elas gostem mais de Deus, da sua palavra, e tenham nojo do seu pecado. Então, o ministro do Evangelho que é comprometido com a exposição bíblica, ele não está preocupado se a igreja depois vai gostar mais ou menos dele, mas sim se a igreja vai sair gostando mais de Deus, amém? Se vai sair tendo mais desejo de buscá-lo. E a mensagem de hoje vai ser uma mensagem confortadora e confrontadora também. Tito, capítulo 2, os versos 11 e 12, a palavra de Deus vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Observem comigo aqui que a graça de Deus, que é uma graça sim salvadora, sim santificadora, mas também educadora. A graça, ela opera em nós alguns efeitos, e o texto é claro: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deixa primeiro eu trazer ou refrescar sua memória acerca da graça. O vocábulo no grego é charis, é graciosidade, favor. Aqui não tem a ver com merecimento. Nada que eu faça, nada que você venha a fazer, faz com que eu ou você mereçamos a salvação. O apóstolo Paulo, se vocês forem abrir a Bíblia em todos os textos que eu for citar, vocês vão se perder. Não porque vocês não são ágeis, mas é porque eu já tenho um texto aqui, para mim se torna mais fácil. Mas acompanhe, Efésios 2:8, Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, é dom de Deus, é um presente gratuito. Todo presente é de graça. Então a ideia aqui, porquanto a graça de Deus, graça é aquele favor que se não merece, mas se recebe. Ninguém merecia a salvação, mas recebemos de graça, foi um presente que Deus deu. A graça não está submissa aos meus feitos, aos meus méritos, mas sim ao feito de Cristo na cruz, ao mérito de Cristo na cruz. Mas observem comigo que a graça, ela tem um dono. Porque a graça de... Cadê o texto, irmãos? A graça de Deus. A graça pertence a Ele e vem dEle. Eu gosto muito quando Paulo faz a seguinte pergunta em Romanos 11:35. Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Ou melhor, Deus pediu a quem alguma coisa para que Ele seja devedor? Então a graça pertence a Deus e vem dEle. Só reforçando a ideia de que a salvação é de graça. Mas irmãos, a graça opera em nós. A graça, ela consegue causar alguns efeitos na minha vida e na sua vida. Eu queria partilhar com vocês 4 efeitos
da graça na minha vida e na sua vida, amém? 4 efeitos da graça na minha vida, na sua vida. Olhem para o texto e, por favor, não fechem a Bíblia, porque a graça de Deus pertence a Ele, vem dEle, é um favor, ninguém merece, se manifestou salvadora. O primeiro efeito da graça em mim é o efeito salvador. Irmãos, aqui traz a ideia do favor particular de Deus ao enviar Jesus. A ideia de nos salvar é literalmente nos arrancar, ou arrancar a morte de nós, a morte eterna. Efésios 2:1, Paulo vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a graça, o efeito da graça é um efeito salvador. Quando eu fui alcançado pela graça, a graça me salvou. Ela mudou a minha vida. O destino eterno da minha alma era o inferno, agora não é mais, é o céu. Eu estava condenado, morto nos meus delitos, nos meus pecados, como diz Paulo, e agora eu tenho vida. Jesus, ele se apresenta no Novo Testamento como aquele que é a vida. E só Ele venceu a morte, só Ele poderia causar esse efeito salvador em nós. Então o primeiro efeito que a graça causa em nós, baseado no texto que eu estou lendo, é o efeito salvador. Quantos aqui são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus seja louvado por isso, irmãos, porque eu não preciso fazer nada para ser salvo. Imagine aí o sacrifício que eu teria que fazer para ser salvo, mas ainda bem que é pela graça. Ainda bem que eu não precisei fazer nada, Ele que fez por mim, Ele que morreu, Ele que se entregou, Ele que ressuscitou e Ele que voltará para me buscar. Mas olhem o texto, por favor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. O primeiro efeito da graça em nós é o efeito salvador. Aqueles que têm um encontro com a graça de Jesus, o favor imerecido, são salvos. Eles passam da morte para a vida, e Deus seja louvado por isso. Mas observem comigo que uma interpretação equivocada do texto nos leva a um erro grave teológico. Se eu ler esse texto e não interpretá-lo da forma correta, eu cometo um erro teológico. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, a Bíblia não quer dizer que todos os homens serão salvos. Nada disso. É aqui onde está o risco teológico. Eu dizer, Jesus morreu na cruz e todo mundo está salvo, acabou. Uma expressão nordestina, banda voou. Vamos fazer o que a gente quiser fazer porque está todo mundo salvo. Nada disso. A ideia aqui é o alcance universal. A graça, ela vai salvar uma pessoa que mora no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano. A ideia aqui é que muitas pessoas serão salvas. Deixa eu dar um exemplo de uma casa pegando fogo. Uma casa onde tem 10 pessoas, a casa toda pegou fogo. 9 pessoas saíram sem nenhuma queimadura, mas uma foi queimada. A casa pegou fogo, mas apenas uma pessoa foi alcançada pelo fogo. Aqui o texto não está defendendo que todos serão salvos. Está dizendo que o alcance da graça ultrapassa as fronteiras, ultrapassa as barreiras, e pessoas de todos os povos, todas as raças serão salvas, mas não todos os homens. A salvação sim é para os eleitos, ponto final. A salvação é para os eleitos. A salvação é sim para aqueles que creem no Evangelho e foram selados, batizados. A salvação, ela é restrita para aqueles que ouviram o Evangelho, que creram em Jesus, foram batizados pelo Espírito Santo e agora são novas criaturas. Em nenhum momento o texto quis dizer que todo ser humano vai ser salvo. Até porque 1 Timóteo 2,4 vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Deseja, mas sabe que nem todos serão salvos. Mas não percam o texto, por gentileza.
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. O primeiro efeito que a graça causa em você é trazer vida para a sua morte. Eu vou repetir que eu não errei. É trazer vida para a sua morte. Todos nós estávamos mortos. Agora a graça nos trouxe vida. E vida em abundância. Esse é o poder maravilhoso da graça, que traz o efeito salvador, o efeito da salvação. E esse efeito, obrigado, e esse efeito, ele é restrito, não é? Maravilhosa graça, durável e sem fim. Amém. Acompanhem comigo o texto ainda, versículo agora 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça, além de nos salvar, ela faz o que no versículo 12? Ela nos educa. É aí, irmãos, onde está o problema sobre a teologia da graça barata. É que Deus morreu, Deus ressuscitou, deixou a graça e ponto final, acabou. Nada disso. A graça, ela continua operando em nós algumas mudanças, alguns efeitos, são efeitos perceptíveis. E a ideia aqui é que a graça, ela nos educa. Não é isso, Sassô? Educando-nos. Irmãos, o verbo aqui é paideu, literalmente treinar crianças. É daí que vem o nome pedagogo, ok? A ideia aqui é que a graça, ela é uma pedagoga. A graça, ela nos educa, nos disciplina, nos instrui. A graça tem o sentido de rigorosidade ao disciplinar uma criança. É isso mesmo. A graça não é flexível. Já que eu sou salvo pela graça, então posso continuar vivendo a vida que eu vivia antes. Tal pessoa não foi alcançada pela graça. Ela nos educa, e a ideia aqui da graça educadora é a ideia da santificação. A graça é uma poderosa instrutora, educadora. Só que ela nos educa como devemos viver em santidade. Não é uma educação baseada nas escolas, nas universidades que nós temos hoje, que levantam um partido. Irmãos, não existe graça salvadora, a menos que haja transformação em nós. O verdadeiro evangelho se caracteriza por mudanças. Já falei isso para vocês. O segundo efeito que a graça causa em mim é o efeito santificador. É a mudança moral. Eu não pratico as mesmas coisas que eu praticava antes. É a mudança também, a salvação metafísica, a qual nos proporciona um dia vivermos eternamente com Ele. Mas enquanto estamos aqui, o nosso caráter, a nossa moral vai sendo educada por causa da graça educadora. Ela nos educa, ela nos transforma. E eu achei bem legal que a ideia de treinar crianças é que nós somos meninos na matéria da transformação. Só essa graça, só esse poder divino que pode nos educar, assim como um pai educa uma criança. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça, irmãos, ela nos santifica. Não dá para ser salvo e continuar do mesmo jeito. Não dá para ser salvo e frequentar os mesmos ambientes.
Não dá para ser salvo e ouvir as mesmas coisas, se alimentar das mesmas coisas que eu antes fazia no mundão. Não, a graça ela é santificadora, ela me educa, ela me dá uma nova instrução. Irmãos, a santificação não é uma opção, mas é uma evidência se a pessoa foi salva ou não. A santificação não é uma opção, mas é uma evidência se a pessoa foi salva ou não. Quer ver se uma pessoa foi salva? Se ela está passando pelo processo de santificação. Se ela não passa por esse processo, ela nunca foi salva. É uma ação de Deus? Sim, é uma ação de Deus, mas a resposta é do homem. Contava hoje que um casal de jovens, eles saíam do culto, e vez ou outra o volante girava assim e entrava naquele local que as pessoas entram para pecar, para ter relações sexuais. Depois do culto o casal de jovens entrava com o carro. Nesse ambiente aí, começa com M, não é McDonald's, tá? E aí o casal se abriu com o pastor. Pastor, a gente tem muita dificuldade com a área sexual, a gente sai do culto e já vai pecar. Pastor, logo aqui a gente não consegue. Aí o pastor conversou, disse que ia tratar, disse que ia cuidar, porque pecador arrependido tem que ficar na igreja. Pecador que pega descaradamente não é o lugar dele na igreja. Todos nós somos pecadores, arrependidos. Nós não vamos nos contentar com o nosso pecado. Aí o jovem quis dar uma desperta para o pastor, Sossô. Mas pastor, olha pastor, a culpa não é toda minha, porque o capeta pega o volante e entra naquele local. Aí o pastor, meu filho, eu nunca ouvi falar que diabo tem habilitação para dirigir carro e conduzir você naquele local. E alguns dizem que que a carne é fraca. E desde quando o pecado, a carne é fraca? E desde quando o pecado é vitamina para deixar a carne forte? Nunca. Então, irmãos, a resposta é minha. Eu que conduzo o volante. É eu que permito ou não. É eu que tenho escolhas. A volição é minha. Deus já me santificou. Deus já me purificou com o seu sangue, mas agora eu estou em processo. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu vou repetir, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então o primeiro efeito que a graça causa em mim, Lúcia, é o efeito salvador. Nós somos salvos pela graça, amém? Não há mérito nenhum em nós. O segundo efeito é o efeito santificador. A pessoa que teve o encontro com Jesus não permanece da mesma forma. Não permanece. O texto continua, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, educando-nos para que abdiquemos, para que renunciemos. Deus não vai descer do céu para eu abdicar ou renunciar. Compete a mim não entristecer o espírito e optar. Lembra daquela música? Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Nunca faz isso não, eu vou cantar, o povo vai embora. Eu Escolho ser, eu não vou cantar não. Já morri pra minha vida, agora vivo. A vida de Deus. Irmãos, o texto continua, educando-nos para que renegadas. O terceiro efeito, o efeito educativo aqui, é rejeitar o caminho do pecado, a impiedade e as paixões. Olhem para o texto, veja se eu estou forçando o texto. Educando-nos para que, renegadas o que? A impiedade e as paixões. Terceiro efeito, o efeito educativo, é rejeitar o caminho do pecado, a impiedade e as paixões. Eu vou perguntar de novo, quem foi salvo pela graça? Amém. Que coisa linda, gente.
Quem é que está sendo santificado por essa graça maravilhosa? Isso, mas agora você tem que começar a aprender a dizer não para o pecado. Agora é comigo e Deus. Agora é uma parceria. A maior parte Ele já fez, me dá vida. A maior parte Ele já fez, me arrancar do lamaçal de pecado. A maior parte Ele já fez, aquilo que eu não poderia fazer, mas agora é uma parceria. Irmãos, a ideia aqui de renegar é rejeitar, é desdenhar, é negar, é repudiar, é não aceitar, é dizer não, literalmente. Não quero isso, não aceito. Mas o que é que ele manda dizer não? Dizer não para quê, irmãos? Para duas coisinhas, o que é que está aí? Olhem para o texto, o que é que está aí no texto? Dizer não para duas coisas, o quê? Impiedade e o quê? Concupiscência, paixões. Vamos saber o que é isso? Bora? Vamos lá? Impiedade indica a vida pagã, indica uma vida cheia de vícios, pensamentos e ações pervertidas, pecaminosas. Eu tenho que negar isso, compete a mim. Martinho Lutero disse que Satanás pode até rodear a minha cabeça, mas eu não vou permitir ele fazer um ninho. Até que não tem cabelo aqui, ele não vai fazer ninho não. O passarinho cai. Esse vocábulo é usado 6 vezes no Novo Testamento, impiedade. Eu vou pegar só 2 textos para que vocês possam entender. 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade e ainda maior. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Todas as pessoas que optam em dizer não ao pecado, a ira de Deus vai ser derramada sobre elas. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Toda ação minha pecaminosa é passiva, é digna de receber a ira de Deus. É a graça barata que o povo vende aí fora. Vem para Jesus e fica como está. Nada disso. A graça aqui, ela nos muda, ela nos transforma, ela nos educa. E a educação aqui é rejeitar o caminho do pecado, é dizer não. Observem comigo, a conversão é fé em Cristo, é o selo, é o batismo, é a outorga da própria alma a outra pessoa. Eu digo, agora eu não mais me pertenço, eu pertenço a Cristo. Junto com a conversão vem o que? O arrependimento de tudo que eu fazia. Então, se eu continuo fazendo aquilo que eu praticava antes de ser salvo, eu não dei minha alma para Cristo. Eu vou repetir, se eu continuo fazendo aquilo que eu fazia antes de entregar a vida para Jesus, eu não passei a promissória para Ele. Eu ainda estou em domínio da minha alma. Logo o pecado habita em mim. Logo o pecado está me dominando. Logo eu não fui liberto. Logo eu sou escravo. E como escravo ainda habita a morte em mim. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões. Impiedade vocês já sabem. Indica a vida pagã, caracterizada por muitíssimos vícios. Pensamentos e ações pervertidas que tornam a alma inimiga de Deus. E Deus fala que tais pessoas são passivas à ira dele. Paixões, é obviamente quando a gente fala de paixão, o que é que vem à mente? Algo relacionado à sexualidade, não apenas, mas não apenas, todo e qualquer comportamento mundano. Eu vou repetir, a língua no original quer dizer todo e qualquer comportamento mundano.
Passou a menina, ficou dando piscinho, olhou para ele, paixões, para ela, paixões. Tá lá o boyzinho, né? Malha. Eu fico em crise às vezes, eu não vou falar isso não. Eu vou falar assim. Eu falo. Depois eu me arrependo, mas eu falo. O povo bota a roupa, a foto no Instagram, nada contra, viu? Foto, pode postar, não tem problema nenhum. Mas mostrando tudo mesmo. Aqui não, todo mundo crente. E bota: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente faltou a roupa, faltou o pudor. Não estou dizendo que a pessoa vai para o inferno por causa disso não, gente, por favor. Eu quando vou à praia, eu não vou de terno não, viu? Eu vou de bermuda. Eu não tiro a camisa porque vai fazer a raiva ao povo. Eu vou nada, vai passar vergonha. Irmãos, paixões, aquilo que é normal, habitual para os não cristãos, para os pagãos. Paixões, aquilo que é normal, habitual para o mundo, não pode ser habitual para a igreja, amém? Não, mas é inofensivo, pastor. Como é lindo, meu irmão, lindo daqui para fora, aqui dentro não, na minha casa, na sua casa não, amém, irmãos? Tudo, a graça manda eu rejeitar, tudo. Não tem que pincelar, não tem que romantizar, tem que excluir o mal pela raiz e dizer não, e lutar, e abnegar. 1 Pedro 4:2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meu amigo, você foi salvo pela graça, oh coisa boa, pode sapatear, aleluia, que lindo. Você foi santificado pela graça, amém, mas tem que negar a impiedade e as paixões, para que no tempo que vos resta na carne, nesta era, neste tempo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Não posso mais. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Há um selo no meu coração de pertencimento, e esse selo chama-se Jesus. Eu sou dele, minha casa é dele, minha família é dele, e nada que não pertence a ele, toda impiedade, toda paixão, todo pecado eu vou colocar fora da minha casa, desligar a televisão, parar de escutar. Se for possível eu vou fazer tudo, porque eu pertenço a ele. Gente, não brinquem com o diabo. Não brinquem com o pecado, não brinquem. 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O terceiro efeito que a graça causa em mim, que é o efeito educativo, é rejeitar o caminho do pecado, a impiedade e as paixões, amém? Rejeite, meu irmão, rejeite, minha irmã. Doa o que doer, grite quem quiser gritar, chore quem quiser chorar, é pro bem, não é pro mal não. Esses dias eu escutava um pregador dizendo, Dave Leonardo, vocês sabem, né? Não vou falar dele não, é meu irmão em Cristo. Fala umas besteiras, como eu também, de vez em quando. Ele disse, vocês acham que eu não sinto vontade de trair minha esposa? Ele disse, eu sinto. Vai Jesus, fala, usa. Papai do céu usou uma jumenta, não vai me usar, não vai usar ele. Usa. Aí ele disse, sabe por que eu não a traio? Porque eu a amo. Isso é verdade. É verdade que o amor faz com que a gente não traia outra pessoa. Mas eu tenho uma versão, não a versão, eu tenho uma versão melhorada. Sabe por que eu não traio? Porque a graça que me alcançou me constrange. Sabe por que eu não devo fazer? Porque o amor de Deus, o amor dele por mim, não o que eu sinto por ele, não o que eu sinto pela mulher, mas o dele por mim, é tão constrangedor que eu digo, meu Deus, eu não quero não. Vontade pode dar. Resistir ao diabo e ele
Não falei diácono, viu? Resistir ao diabo. Porque depois os jovens soltam piadinha lá fora, viu, sobre para mim? Dizendo que eu falei diácono, não falei isso não. Terceiro efeito que a graça causa é o efeito de negar, irmão, dizer não ao pecado. Ô, graça barata, estão vendendo aí fora. O menino, hoje o cabo tem que ter cuidado para falar, né? Porque senão é preso, misericórdia. Vocês vão me visitar, não vão? O menino que se vestia ou que era menina, que achava que era menina lá fora, se converte e continua do mesmo jeito. Che, pode. A menina arrastava a rua todinha, vem para a igreja e continua do mesmo jeito, arrastando os meninos da igreja. E pode. Que graça é essa, barata? Se o rapaz que inúmeros negócios ilícitos se converte e continua do mesmo jeito. Que graça barata é essa, gente? É por isso que as igrejas estão aí diante que estão. Porque vem para Jesus e não muda, não nega nada, não diz não. O menino, o que se diz que a menina continua na igreja, a menina... gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo de preconceito, não estou dizendo que é para agredir, estou dizendo que é para amar, sim, mas para exercer influência na igreja, tem que minimamente haver uma transformação perceptível. Assim como o fofoqueiro, quando se converte, tem que parar de fofoca. Não é não? Amém, irmãos? Eu vou ler aqui um texto rapidinho, ainda dentro dessa perspectiva de negar, viu? Eu vou pregar sobre esse texto mês que vem. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. Você é soberbo, tem que negar. É pecado também. Língua mentirosa. Gosta de uma fofoca, irmão? Gosta? A graça tem que mudar isso em você. Não, pastor, mas veja só, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Meu irmão pode ser boazinho pro cão, com a língua mentirosa. Tiago fala que essa língua vem de onde? Vem do inferno. Mãos que derramam sangue inocente, gosta de fazer o mal, tem que converter. Coração que trama projetos iníquos, planeja, arquiteta o pecado, tem que se converter. Pés que se apressam a correr para o mal, tem que se converter. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Sabe qual é a 7ª? Que a alma do Senhor abomina. Sabe qual é a 7ª? Contendas entre os irmãos. Você gosta de uma contenda, de uma briguinha? Você gosta de ligar para o irmão para causar contenda, para discórdia? Gosta de fazer isso? Deixa eu te falar, a graça tem que mudar isso em você. Você tem que rejeitar isso, amém, irmãos? Não dá para eu permanecer na igreja da mesma forma. Aquilo que era bonito aos meus olhos hoje não é mais, é feio. É feio. Eu tenho dito para a igreja, toda e qualquer pessoa que se levantar nessa igreja para causar fissura, para causar divisão, não está sendo usada por Deus. Não está. Falo isso, texto aqui, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Irmãos, eu preciso concluir por causa da hora. A graça nos salvou, amém? Olha que efeito bonito, da morte para a vida. Isso é lindo, gente, isso é poético. Isso aqui nos dá ânimo para acordar todos os dias e dizer, rapaz, eu tenho vida, vida porque Jesus me deu. A graça santifica a minha vida. Os padrões mundanos não são mais os meus padrões, mudou tudo. A graça agora me ajuda a rejeitar o caminho do pecado, a impiedade e as paixões.
Mas eu tenho uma quarta lição, irmãos. Um quarto efeito, como você preferir. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Capítulo 2, versículo 12, Tito. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, o oposto. Quero finalizar. Quarto efeito, e aqui também é um efeito educativo. A graça nos faz viver no presente século, nesta era, nesta vida, de forma sensata, justa e piedosamente. Pegue a sua vida do passado. Você vai ver que você vivia buscando as paixões. Você vai ver que você vivia na impiedade. Mas hoje você vive de forma sensata, de forma justa e piedosa. Amém? Deixa eu só partilhar cada coisinha dessa para a gente finalizar. Sensata, seriedade. Eu não levo o evangelho na brincadeira. Sobriedade. Eu sei o que eu estou fazendo. Antigamente no mundo não. Eu não era sóbrio. O diabo me levava para onde ele queria. Hoje, peraí, não. Eu tenho seriedade. Irmão, seriedade não tem a ver com mau humor não, viu? Seriedade não tem a ver com não sorrir. Pelo contrário, o evangelho é alegria também. Paz, alegria. Aqui traz a ideia de lucidez. Eu sei onde eu estou e sei para onde vou, amém? Eu não sou mais peregrino, perdido, eu não sou mais perdido, eu sou peregrino, estou indo para a mansão celestial. Tito 1,8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Isso aqui é orientação para os mais velhos, mais experientes, viu, de Tito? Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O evangelho faz isso com nós, faz isso com você, comigo. Irmãos, aqui são qualidades dadas por Deus, mas executadas pelos homens. Deus nos dá e eu as coloco em prática. Justa, viver uma vida justa. Claro, primeiro um justo me justificou, ele purificou os meus pecados, mas agora essa justiça deve ser evidenciada. Eu evidencio a retidão de Cristo em mim, com a minha vida agora justa. Não quero mais nada ilícito. Também é uma qualidade espiritual. Piedosamente. As cartas pastorais, elas irão trazer essa expressão 10 vezes. Tem a ideia aqui de reverência para com Deus, é adorá-lo da forma certa, é amar a Deus e ter compaixão ao próximo. Tem a ver com os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Uma vida piedosa. Quero orar com vocês. Devoção a Deus, amor a Deus e compaixão ao próximo. Quem éramos nós, irmãos, antes da graça? Perdidos. Quem éramos nós antes da graça? Destinados ao inferno. Agora nós somos salvos, amém? A mensagem tivesse só uma lição já era suficiente. Hoje nós temos vida em Cristo Jesus e vida eterna. Ponto final. Mas a graça não para por aí. Ela nos santifica. Ela purifica a nossa vida. Ela nos educa a dizermos não ao pecado e sim a Jesus. E ela agora nos dá uma nova vida. Agora a gente vive de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Vamos louvar a Deus?